Dados de inflação divulgados no começo de setembro mostram que o preço dos alimentos foi um dos pontos determinantes para a alta de 0,24% do índice no mês de agosto, de acordo com dados do IBGE. O presidente Jair Bolsonaro chegou a fazer um apelo aos supermercadistas para que a margem de lucro sobre os produtos seja mantida próximo de zero, mas as raízes disso são muito mais profundas. Por isso, hoje eu convido o economista-chefe do Banco Fator, José Francisco de Lima Gonçalves, e também Vitor Péricles de Carvalho, estrategista da Lake Gestão de Recursos, para entender o que está por trás dessa alta, qual a expectativa para os próximos meses, como a pandemia contribuiu para o aumento da demanda de determinados itens e, claro, quais setores e quais empresas podem se beneficiar com tudo isso. Antes de começar, já deixa o seu like e se não for inscrito, você já sabe, inscreva-se para não perder nenhum dos conteúdos incríveis que o TC produz. Já, Francisco, eu começo contigo. Para começar a nossa conversa, né? Vamos primeiro contextualizar quem nos assiste. Acho importante que a gente fale primeiro sobre as razões por trás da alta dos alimentos. A gente sabe, lógico, que é o resultado de uma soma de fatores, mas quais são eles? Explica para a gente, por favor. Existe mais de um índice e cada um tem um escopo, uma finalidade diferente. Quando a gente fala em inflação, principalmente inflação como o guia para a política monetária, o guia para o Banco Central decidir fazer isso ou aquilo com a taxa de juros, nós estamos falando com um índice de preços ao consumidor. Ou seja, é o índice de preço que reflete o consumo de uma família brasileira que ganha até 30 salários mínimos, etc. Ou seja, é um determinado conjunto de itens que a gente compra no varejo ou que a gente consome contratando serviços por aí. Outra coisa são os preços no atacado. Né? Os preços no atacado são, vamos dizer, outras condições. E nesses preços, o papel dos preços das commodities, ou seja, aquelas mercadorias transacionadas internacionalmente, tem um preço, vamos dizer, que não tem ninguém que determina, todo mundo toma esse preço, na verdade, isso pesa muito no atacado. Por quê? Se você pegar soja, tem um preço internacional e tem a sua participação no preço por atacado aqui no Brasil. E, portanto, ademais das commodities, tem o efeito da taxa de câmbio. Né? Então, se a commodity sobe em dólar, mas o real valoriza, em reais pode não acontecer nada. Tá? O ruim é como aconteceu há pouco, que o real perde valor e a commodity fica mais cara em dólar. Aí, o efeito disso sobre os preços no atacado em reais é um efeito brutal. Né? Então, a gente está vendo os preços, nesse período recente, os preços agrícolas no atacado subirem fortemente, chegando a 35%, 36%, se eu pegar em 12 meses o atacado agrícola atualmente. E isso é uma combinação de um patamar novo do dólar, pelo menos até semana passada ou a outra, e um patamar novo dos preços das commodities em dólar pelo mundo. Isso vale para a soja, isso vale para milho, isso vale para outros grãos, inclusive arroz e menor grau, isso vale para carne. Ou seja, você tem aí um conjunto de preços que, de uma maneira muito grave, afetam os alimentos no varejo, que é onde aparece a nossa inflação de alimentos. Mas o primeiro ponto, e aí é mais para, acho que é para a gente pensar
ao longo da nossa conversa é esse. Você tem um mercado global em dólares e você tem a taxa de câmbio. Tá? Quando você tem um movimento desse forte de alta no atacado, o que acontece no varejo? Eu vou dizer, depende. Depende do quê? De quanto tempo dura essa alta. Você pode ter momentos lá fora em que em dólar a commodity sobe, depois ela baixa rapidamente. Tá bom, não vai ser tão rápido assim. Câmbio, mesma coisa. Às vezes ele dispara, às vezes ele recua. Esse talvez ajude mais. Mas eu acho que o principal ponto é que nós importamos, de fato, tudo que é alta de preço, que tem a ver com proteínas, por conta de um choque externo. Tá? Menos por um choque interno. E aí que eu acho que é o outro ponto importante que você levantou, que é a questão de demanda doméstica. Né? Porque se de um lado uma alta de inflação pode ser um pulo nos custos, como no caso de importação mais cara, ela pode ser estimulada ou potencializada no caso de um aumento da demanda. Ou seja, se de alguma maneira a nossa situação de pandemia criou uma demanda adicional, você pode ter aí uma combinação muito ruim de determinantes dessa alta de preço. Eu não sei se a gente retoma isso em seguida. Acho melhor, né? Eu ia justamente falar sobre isso, sobre as mudanças que a pandemia trouxe para nós, consumidores, né? Com a gente mais tempo em casa, aumentou também uma mudança no padrão de consumo com famílias consumindo mais alimentos dentro de casa. A minha dúvida é, com isso, o risco inflacionário, ele deve se manter no radar ou esse choque de preços, ele é momentâneo? Olha, esse ponto é muito bom porque ele é muito rico, né? E muito difícil de afirmar categoricamente que aconteceu ou está acontecendo. Você tem uma série de insights, vamos dizer. Primeiro ponto ligado à pandemia, que você falou da mudança de hábito, eu acho que a gente tem que olhar do seguinte ponto de vista. Para a mudança de hábito mexer na demanda por arroz, por exemplo, é razoável imaginar que vai ser preciso que as famílias em casa consumam mais arroz do que se estivessem comendo fora de casa. Ou seja, se a diferença da pandemia em relação ao consumo de arroz é você consumir em casa, é porque você consumia 1 quilo por mês quando comia fora e agora consome mais do que isso ficando em casa. Eu não sei se isso é verdade, mas isso pode explicar uma parte dessa alta. Tá? O outro componente que eu enxergo, e esse é mais fácil até de intuir, é o programa de transferência de renda do governo para os chamados vulneráveis na nossa população. Então, foi um monte de dinheiro transferido para pessoas de baixa renda ou que tiveram a renda interrompida pelo isolamento, pelo distanciamento entre as pessoas, e, com isso, você teve uma parte razoável da população que, vamos dizer, não consumia ou consumia pouco ou consumia muito pouco. Se o efeito da alta da renda pelas transferências foi fazer essas pessoas consumirem mais a ponto de aumentar os preços, a gente chega numa sinalização que é muito complicada, né? Porque é sinal de que tinha gente comendo menos do que gostaria de comer nas condições anteriores de renda.
Tá? Então, se essa situação é temporária, um pouco sim, um pouco não. Por quê? Se a gente volta a sair de casa e consome menos arroz na rua do que em casa, a demanda por arroz tende a se reduzir. Se esse programa de transferência de renda, para quem não tem renda, acabar, essa demanda extra por arroz acaba também. Aí nós vamos ter uma queda na demanda pela pior razão possível, que é empobrecimento das pessoas. Pois é, Vitor, vamos falar agora um pouquinho de mercado. Recentemente, a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, a FAESC, alertou para o risco de uma crise na cadeia de produção de aves e suínos aqui no Brasil por conta da valorização da soja e do milho no mercado interno e, ironicamente, da escassez desses produtos aqui no Brasil. O mercado já está de olho nisso? O investidor tem já que se preparar para isso? Olha, Melina, o mercado eu acho que está de olho para isso. Quem talvez não esteja de olho para isso ou dando a devida atenção, com mais cautela, talvez seja a própria autoridade monetária. Fazendo uma ponte com o que o José Francisco falou na primeira resposta dele, isso que você colocou na sua pergunta como diagnóstico de falta de produto, na verdade, ele decorre desse choque externo que ele estava comentando, que é o quê? Que a gente observa, né, no mercado, pelo que lê, pelo que conversa e tal. Tem uma compra chinesa acontecendo esse ano, um volume considerável. Os chineses eles estão fazendo isso em primeiro lugar para honrar o Phase One Deal com os Estados Unidos, então tem aquele volume de compra de soja que eles têm que fazer. Eles podem estar fazendo isso também para estocagem, e aí é com eles, não tem como a gente prever até quanto vai, o que eles estão olhando lá para frente. Pode ter uma parcela relacionada, como eu li também, a respeito dessa reconstituição da produção de carne suína, onde eles usavam excessos, desperdícios de outros alimentos, eles não podem mais fazer isso por questões sanitárias, então eles completam com soja e milho. E o produtor local que exporta isso, como o José Francisco comentou, em função do câmbio, do preço de commodity lá fora, em dólar, em função do câmbio também, ele está optando por segurar um pouco. Ele quer ganhar mais com isso, já que ele exporta, ele quer tentar ganhar mais. Ele ainda tem a visão de que pode ter upside no dólar para isso. Então, ele ainda tem a visão de que ele pode ter upside nas receitas dele. O que a gente observa é um certo represamento do produtor mesmo. Ele até já negociou a termo uma parte da próxima safra. No caso da soja, aqui no Brasil, a gente sempre espera para o próximo ano, 2 anos adiante, uma safra recorde ou muito boa, né? É verdade também que a gente vive uma situação de estiagem agora, que é muito ampla no país, pega várias áreas, pega a principal área produtora de soja no Mato Grosso, então isso também contribui, atrasa o início do plantio para a próxima safra, mas também tem muito essa questão da espera do produtor local para tentar ganhar mais com isso mais adiante. Então, o mercado ele tem uma visão de preços que ainda é muito confiante no aumento de preço de commodity, lá fora mesmo, estou dizendo, entendeu? Não é só aqui dentro, não. É lá fora mesmo. E a possibilidade de ganhar com preços maiores ainda de commodities lá fora e ainda usufruir de uma eventual desvalorização adicional em tendência aí de curto e médio prazo para o real. Tá? Vitor, alguns especialistas já falam, já alertam, né, para um futuro relativamente próximo, de que depois do aumento do preço das carnes, virão o aumento no preço do aço, cimento, plásticos e tecidos. Isso é factível? É um risco que a gente pode esperar? Como é que você vê isso e como é que o investidor deve se posicionar diante disso? Eu acho factível, eu espero isso. Eu já observo isso em conversas com alguns produtores. Existe um certo problema na nossa cadeia de suprimento interna e também no que a gente importa
portanto, houve um problema na cadeia de suprimento global, né? Ficou muito tempo sem recebimento de matérias-primas, aquela questão do índice de preços no atacado, que o José Francisco comentou mais cedo também, entra nessa questão de matéria-prima, tal, que entra na produção de outros bens usados na produção também, inclusive, aqui dentro. E eu já vi reclamações no setor têxtil a esse respeito, de falta de insumo, que pega a produção de móveis, produção de vestuário. Então, eu já observo isso no presente, eu acho muito natural. Dado que isso aconteceu num determinado segmento de matérias-primas, é razoável que tenha ocorrido em outros também, porque houve um descasamento muito grande de retorno de atividade dos países à medida que eles foram entrando em quarentena e voltando para a atividade, né? Essa cadeia, ela não está, ela ainda talvez requer um tempo para ela ficar 100% restituída ou reorganizada. Então, é natural que hajam essas faltas de produtos. Com oferta, é um choque de oferta, com oferta menor, você vai ter encarecimento de custos também. Então, como que o investidor se protege disso? É complicado. Onde ele tem algum derivativo de commodity para operar, ele até opera, ele tenta fazer um hedge disso, com metais, por exemplo, com algodão, ou mesmo nas agrícolas, como a gente comentava mais cedo. Onde não há, ele fica exposto, não tem jeito. E eu acho que pior do que o investidor é o que acontece com o produtor mesmo, que está envolvido na produção. Porque esse cara, ele tem dificuldade com o fornecimento, com a entrega da matéria-prima, e ele tem dificuldade para precificar o futuro, porque a gente vive um ambiente de volatilidade cambial, volatilidade de preços, muito acentuado atualmente. Então, esse, pior do que o investidor, esse está lidando com dificuldades adicionais aí. Tá? É difícil se precaver disso, tem que ter cautela, quem pode fazer hedge disso tem que fazer, mas o produtor está numa situação complicada. Agora, se a gente para analisar, Vitor, o movimento dos principais frigoríficos e empresas do setor de proteína, nos últimos dias elas apresentaram uma leve alta, com exceção da Marfrig. Isso pode ser uma tendência daqui para frente? Como é que toda essa questão da alta dos alimentos vai afetar o papel das empresas desse setor? Olha, o Brasil ele é um país muito bem posicionado no fornecimento de proteína, ele é um grande fornecedor de proteína, ele tem uma vantagem comparativa para isso muito grande. Houveram algumas movimentações no nosso mercado doméstico de realocação de recursos de quem não era do setor de proteína, do setor de engorda, de criação, partindo para esse mercado, acabando demandando mais terra, e mais animais também. Isso na cadeia produtiva encareceu. Isso se reflete no preço do boi hoje, né? As empresas, elas tendem a se beneficiar se elas conseguirem repassar isso. Dado que você tem um momento bom de demanda externa ainda, a China também é um importador de proteína, o Brasil fornece bastante proteína para fora, eu acho que tem tudo para continuar esse movimento ainda por curto e médio prazo, né? Intrasetorialmente, como você perguntou, se citou a Marfrig e as outras, houve um certo... teve um lag aí de reação dos papéis entre a Marfrig e eles, né? A Marfrig andou muito rápido, muito forte antes dos outros. A Brasil Foods, por exemplo, está muito defasada com isso, em partes também porque existe o receio, no caso dela com aves, com frango, a respeito dos custos por conta de soja e milho, né? Mas também eu acho que dá para ter um certo, quando a gente fala no mercado, um catch-up aí, que é buscar um pouco dessa diferença relativa de preço por parte dessas também, né? Então eu enxergo sim a upside para o setor e enxergo a upside para os outros papéis fora a Marfrig. Agora, falando de empresas fora desse setor de proteínas, quais outros papéis podem ser afetados por essa alta? Alta de commodities, você fala? Alta das carnes, dos alimentos, perdão. Alimento eu acho que tem poucos. A Bolsa não tem tantos papéis assim. Você tem, por exemplo, a SLC, que é mais relacionada não só a carnes, mas a terra, né, e produção. Então, pode ser que impacte também. Aí tem as outras que são
que estão no setor de açúcar e álcool, então não tem a ver com proteína. Eu acho que para proteína são essas aí que a gente falou. Então você tem na nossa bolsa, principalmente a Marfrig, que você citou, a Brasil Foods, a JBS, a Minerva. Elas são muito parecidas, o investidor enxerga elas de maneira muito análoga, fazendo a devida ponderação a respeito de market share, presença lá fora, parte da produção que é lá fora, mas enxerga de maneira muito semelhante. Tá certo. José Francisco, volto agora para você, para entender um pouquinho melhor sobre esses recursos distribuídos pelo governo durante a pandemia, que, lógico, aumentaram o poder de compra da população. A gente já até falou brevemente sobre isso. Isso também pode se somar às altas recentes, como você já tinha falado, você confirmou isso, e existe algum tipo de intervenção político-econômica para abrandar esse movimento de alta aqui no Brasil? O governo parece que não tem a menor intenção de olhar para isso, né? Aliás, de fato, quando você fala em estoque regulador, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem uma prática de estoque regulador já faz algum tempo, que seja capaz de aliviar um pouco essas pressões, né? Essas surpresas. O ponto é como eu sugeri antes, Melina, porque tem uma parte dessa demanda que vai desaparecer com a redução e a extinção do programa de transferência de renda. Você pode perder um pouco do impulso inflacionário por uma péssima razão. O que eu acho importante é a gente considerar um pouco a perspectiva de inflação a partir desses resultados. Eu acho que é isso que o Vitor estava sugerindo quando ele começou, falou da autoridade monetária, se é que eu entendo, nós entramos no espinhoso caminho da política monetária em relação à inflação, né? E aí eu insisto no seguinte, nós estamos acostumados com uma dinâmica assim. Você tem um choque, câmbio ou commodities, ou os dois, isso entra no atacado, vai para o varejo e acelera a inflação, o Banco Central tem que subir juros, né? Isso a gente está acostumado. Mas se a gente olhar desde 2016 para cá, e aí tem um monte de determinantes para essa trajetória, eu faço questão de considerar alguns. O primeiro é que a inflação chegou a 10%, porque você teve do fim de 2015, você teve, ruim politicamente, aquelas coisas, o governo manda um orçamento com déficit primário, pela primeira vez na história, todo mundo apavorou. Você teve um choque de preços administrados, que o ministro Levy fez ali a partir de meados daquele ano, e você teve um choque de alimentos também, um pouco vindo lá de fora e um pouco de perecíveis aqui dentro. Então, quando a inflação acelerou assim, ela durou uns 10 meses acelerando nesse patamar. Só que o que aconteceu? O câmbio parou de desvalorizar e, ao contrário, começou a valorizar. O choque de commodities passou. E o choque de preço administrado se esgotou no prazo de um ano. Então, quando você tira esses 3 choques da inflação a partir de 2016, ela cai de 10 para 3,5. Por que ela cai de 10 para 3,5? Porque a expectativa a respeito da inflação cai e a inflação carregada pela inércia, pela indexação, também cai. Ou seja, por trás disso está a absorção desses choques sem que a inflação acelere. 2, explicado, na minha leitura, pela recessão 2008,
2015 e 2016, que fez o quê? Os preços dos serviços na inflação ao consumidor caírem de 10% ao ano para o que estão hoje, 2% ao ano. Aliás, hoje está mais baixo ainda. Então, você tem um conjunto de preços domésticos que não tem a ver com câmbio, nem com commodities, que seguram o peso da alta dos alimentos na inflação. E isso claramente está acontecendo. O IPCA sobe muito menos do que os alimentos no atacado. É ruim? Eu não gosto de alimento custando 11% a mais em 12 meses. Tá? Mas isso não quer dizer que você vai ter inflação a ponto de, e aí que entra o ponto do Vitor, o Banco Central ter que mudar a postura de política monetária. Então, a minha leitura, preliminarmente, é essa. Você tem realmente um estrago, provavelmente você vai ter fenômenos análogos em outros setores, o Vitor colocou isso muito bem, a pandemia, a interrupção do fluxo comercial no mundo inteiro, cria uma situação para a reconstituição das cadeias de fornecimento muito complicada. Isso vai ter duas implicações. Lá atrás foi choque de demanda, agora é choque de oferta. Ou seja, você vai ter uma acomodação de custos muito complicada. Eu só peço para fazer aqui a conclusão para justificar do que, apesar destes choques, a nossa leitura é que a inflação não vai andar, não vai sair da meta e que o Banco Central não tem razão para subir juros. Aí que é a grande discussão de hoje, inclusive. Eu entendo que nós estamos com a economia andando a 1% ao ano faz tempo, né? 17, 18 e 19. Entrou em 20, agora há pouco nós soubemos pelo IBGE que entrou caindo 2,5% no primeiro trimestre. Isso acho que não tem a ver com pandemia. Quer dizer, o mundo já vinha mal, a nossa economia já vinha mal. Uma economia que cresce 1% pelo quarto ano seguido, depois de uma recessão, é uma economia cuja dinâmica não contempla um mercado de trabalho como a gente tinha desde 2005 e até 2015, que é um mercado de trabalho que conseguia reajustes nominais de 10% ao ano, de modo que ele acelerava a inflação porque andava acima da inflação. Isso não existe hoje, não existe. Se isso não existe, o mercado de trabalho, o custo dos serviços andando a 2% ao ano, isso me sugere que custo de trabalho você não vai ter. Ou seja, qualquer inflação que tenha é perda de renda do rendimento do trabalho. Se é perda de renda, é empobrecimento. Se os preços andam e a minha renda não anda, eu estou mais pobre. Se eu estou mais pobre, eu consumo menos. Para consumir menos, eu deixo de comprar. Para deixar de comprar, eu estou numa situação desinflacionária. Essa que é a nossa visão. Que nós não estamos numa situação em que a inflação acelera endogenamente e precisa de taxa de juro para ser corrigido. Nós estamos numa situação em que inflação é empobrecimento. E se é empobrecimento, é contração da economia. O risco de cair num buraco muito complicado que nós estamos correndo. Eu quero ouvir um pouco de vocês dois. O José Francisco já falou um pouquinho sobre isso, sobre as provisões, né? Previsões, aliás. Quando é que a situação pode voltar ao normal e qual que é a estimativa
para a inflação desse ano? Já é possível dizer? Você tem uma série de choques que, obviamente, choque a gente nunca prevê, né, por definição. Dava para imaginar que ia ter problemas de descasamento, de fornecimento, de ritmo de entrega, variação de estoque. Ou seja, a gente ia errar para cima e para baixo em vários momentos. Quer dizer, o IPCA desse ano, eu acho, sinceramente, se for 1,70 ou 2,20, para mim é a mesma coisa. Porque você pode chegar no fim do ano com uma piora pontual, sei lá o que pode acontecer em um mês. Você dobrou em um mês, comparando com um ano atrás. O ponto é assim, é olhando a inflação para frente, que eu acho que enfim, é onde o Banco Central olha para tomar decisão sobre juros, né? E eu continuo achando que por essa avaliação que eu fiz, a inflação para frente vai continuar abaixo da meta, tá? Ela vai continuar, mesmo piorando, abaixo do piso da meta esse ano, e, ao longo dos próximos 18 meses, vai continuar abaixo das metas. A inflação esperada, tá? É o que eu percebo. Assim, do ponto de vista de hiato, vamos dizer assim, que é a diferença entre o que o país pode, né, para quem está acompanhando, só para explicar mais claramente a diferença entre o que o país pode produzir potencialmente e efetivamente produz, a análise do José Francisco é perfeita. A gente viu uma abertura desse diferencial esse ano aqui, descomunal, quer dizer, descomunal, mas muito grande. E, de fato, se você tiver um processo inflacionário com uma não retomada do emprego, o que você tem é, como ele comentou, uma destruição de riqueza, um empobrecimento da população. O meu receio com isso é só que, assim, eu não sei avaliar qualitativamente o quanto desse produto potencial também está sendo consumido nesse processo, ou seja, o quanto que o empresário não está, por exemplo, canibalizando uma parte do parque dele para manter o resto, o quanto ele vai conseguir repor a mão de obra depois no mesmo nível, na mesma qualidade, à medida que ele volte a produzir, o quanto sobreviveu de indústria, de serviços nesse processo. Então, eu não sei também como que vai sair esse produto potencial depois de tudo isso, né? Eu acho difícil. Meu receio, fazendo a ponte com o começo da conversa a respeito de preços para o atacado, preços para o produtor e varejo, é que o empresário não consiga lidar bem com esse represamento de custo na hora de repassar para preços para o varejo, num cenário onde você teve diminuição de renda, como o professor colocou. Tem empresário que pode chegar numa situação onde é isso ou morte, ou ele faz isso ou fecha as portas. Então, esse comportamento da inflação daqui para frente, olhando só do ponto de vista da demanda, realmente de ato de produto também, a princípio é uma coisa que não traz preocupação, de fato. Mas eu não consigo avaliar ainda o quanto o empresário consegue lidar com isso, dado que ele teve um aumento de custo muito grande esse ano. Então, numa retomada de atividade, eu não sei como que ele vai lidar com esse repasse, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que vale um pouco de cautela da autoridade monetária. Como o professor bem colocou, isso é o que ele tem que avaliar olhando lá para frente. O Copom de hoje, ele não vai mexer no IPCA desse ano, é só 12 meses à frente, quando muito, dependendo do nível de atividade econômica. Então, é realmente essa ancoragem de expectativa lá para frente que ele tem que olhar, né? À medida que você vai observando a evolução desses índices de inflação ao longo do tempo, atividade, emprego, tudo isso. Eu estou um pouquinho mais pessimista nesse sentido. Eu estou mais para esperar uma inflação mais para a meta mesmo, no ano que vem, testando a meta, o centro da meta, entendeu? Mas, claro, se daqui para frente, à medida que a gente observa uma retomada de atividade, vê que esse pass-through cambial da parte do câmbio e
e o preço para o produtor, os preços para os produtores fiquem ali mesmo, não venha para o varejo, dado que o IPCA é o índice de meta de inflação, aí realmente não teria por que o Banco Central ser agressivo, nada disso. Tá ótimo, gente. Queria agradecê-los pela presença, pela conversa super esclarecedora e dizer que as portas do TC estão sempre abertas para vocês. Obrigado. Até a próxima, gente. Obrigado, José Francisco. Abraço. Abraço a todos. Tchau, tchau.